Bem-vindos ao episódio 9 da série Quem é Deus? Os atributos de Deus. Hoje a gente vai falar de força absoluta. Deus é onipotente. Mas o que significa de verdade ter um poder absoluto? Se prepara, porque a gente vai mergulhar num conceito que pode mudar o jeito que a gente enxerga tudo. Sabe, tem horas na vida que a palavra impossível parece que fica estampada bem na nossa frente. Pode ser, sei lá, um diagnóstico médico, uma porta que se fecha de repente, uma ansiedade que simplesmente não passa. É uma palavra pesada, né? Que soa quase como um muro intransponível. E é bem aí que a nossa fé é colocada à prova. A gente se pergunta, Deus pode mesmo fazer alguma coisa sobre isso? E se ele pode, por que parece que às vezes ele não faz? São essas perguntas que nos levam direto para o coração do nosso tema de hoje, a onipotência de Deus. Olha, para a gente entender de verdade o que é onipotência, é bom a gente lembrar do que conversamos no último encontro. A onisciência, Deus sabe tudo. Mas pensa bem, de que adiantaria saber de tudo se não houvesse o poder para agir? E o que seria de um poder infinito sem o conhecimento perfeito para usá-lo? Em Deus, esses dois atributos eles andam de mãos dadas, em perfeita harmonia. Então, o que é onipotência? Afinal, dá para a gente resumir em 3 pontos bem diretos. Primeiro, Deus tem todo o poder. Ponto. Não existe nenhuma força no universo que chegue nem perto da dele. Segundo, ele realiza tudo aquilo que decide fazer. Não é só ter a capacidade, é colocar em prática. E terceiro, e olha, esse ponto é fundamental, o poder dele sempre age de acordo com o caráter dele, com quem ele é. Agora a gente vai entrar num ponto que pode parecer meio contraditório. Porque, acredite se quiser, a própria Bíblia fala de coisas que Deus não pode fazer. E é justamente nessas supostas limitações que a gente encontra a maior prova da perfeição dele. Parece estranho, né? Mas vamos entender isso. Esse ponto aqui meio que vira a nossa lógica de cabeça para baixo. Pensa só, Deus não pode mentir. Por quê? Porque ele é a verdade. Não tem como. Ele não pode pecar porque ele é perfeitamente santo e ele não pode se contradizer, se negar porque ele é imutável. Entende? As limitações dele, na verdade, são a garantia do seu caráter perfeito. É por isso, exatamente por isso, que a gente pode confiar nele de olhos fechados. Então, se a gente fosse resumir tudo numa frase, seria esta aqui. Deus pode fazer tudo aquilo que é coerente com a sua natureza santa e com a sua vontade perfeita. A gente não precisa de um poder que é imprevisível, um poder caprichoso, a gente precisa de um poder que é fiel, e é isso que ele tem. Beleza, agora vamos dar uma olhada em como a própria Bíblia mostra esse poder em ação. Porque a onipotência não é só uma ideia filosófica, abstrata, não. Ela está presente em toda a história que a Bíblia conta, do Gênesis ao Apocalipse. Num momento de muita, mas muita incerteza para o povo de Israel, Deus faz uma pergunta para Jeremias, uma pergunta que ecoa até hoje. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Essa pergunta é a nossa âncora. Quando tudo parece impossível, a palavra de Deus nos lembra que difícil é uma palavra que simplesmente não existe no vocabulário dele. E lembra da história de Maria? Quando o anjo aparece e diz que ela, uma virgem, ia dar à luz o Salvador? Ele termina com essa verdade fundamental, porque para Deus nada será impossível. Isso mostra que o poder de Deus não é para exibição, não é um show. É um poder com propósito, cumprir suas promessas e realizar o plano da salvação. Agora a história de Jó, uau! Depois de perder absolutamente tudo, Jó chega a essa conclusão aqui que é de uma força imensa. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele não tinha as respostas para o seu sofrimento, mas ele encontrou paz ao confiar em quem Deus é, o soberano, cujos planos, esses jamais podem ser impedidos. E esse versículo do Salmo 115 é tão direto, né? O nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Isso nos mostra que Deus não está só assistindo a história do mundo acontecer. Não, ele é o protagonista. Ele age, ele governa, ele faz tudo de acordo com a sua vontade, que é sempre boa, sempre perfeita. E por fim, lá no finalzinho da Bíblia, em Apocalipse, a gente tem essa certeza que é inabalável. Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. O trono do universo não está vazio, gente. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele reina e vai reinar para sempre. Essa é a nossa esperança final. Ok, tudo isso é uma teologia muito poderosa, muito bonita. Mas e na segunda-feira de manhã? Como isso funciona na vida real, no nosso dia a dia? Vamos agora para a aplicação prática e ver como essa verdade pode construir a nossa fé.
Antes de tudo, vamos tirar da frente alguns mal-entendidos bem comuns, tá? Primeiro, onipotência não significa que Deus pode fazer coisas absurdas, que não fazem sentido, tipo criar uma pedra tão pesada que ele não consiga levantar. Segundo, a fé não é um tipo de controle remoto para a gente obrigar Deus a fazer o que a gente quer. Não funciona assim. E terceiro, e esse é importante, o sofrimento não prova que Deus é fraco ou mau. Muito pelo contrário. A cruz é a maior prova de que ele tem o poder de transformar a maior das tragédias na maior de todas as vitórias. Então, o que essa verdade sobre a onipotência de Deus garante para nós na prática? Garante que a gente pode orar com confiança, sabendo que Ele nos ouve e pode agir. Garante coragem para enfrentar o impossível, para dar o próximo passo. Garante descanso no meio do sofrimento, porque a gente sabe que Ele continua no controle. Garante esperança na luta contra o pecado, porque o poder do Evangelho é real para nos transformar. E, finalmente, garante um coração cheio de gratidão que adora Ele por quem Ele é. Olha, se tem uma coisa para a gente guardar, é esta aqui. A onipotência de Deus nos coloca num lugar de equilíbrio. Ela nos livra do desespero de achar que, Deus não pode fazer nada. E, ao mesmo tempo, nos livra da arrogância de pensar que Ele tem que fazer as coisas do nosso jeito. É uma verdade que nos traz liberdade. Mas tudo isso nos deixa com uma pergunta muito importante, né? Se Deus tem um poder tão absoluto, total, o que impede que esse poder seja algo aterrorizante? O que faz com que esse poder seja seguro, seja bom para nós? A resposta para essa pergunta está no próximo atributo que a gente vai explorar juntos. No episódio 10, a gente vai entrar no Santo dos Santos. Vamos falar sobre a santidade de Deus. É a santidade dele que faz com que o seu poder seja digno de adoração. A gente se vê lá.